O Natal é a principal data comemorativa do varejo. Em 2018, a desaceleração da economia deve impactar o volume de vendas e, consequentemente, reduzir a oferta de vagas temporárias em relação ao ano passado. A previsão é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. A série histórica mostra que, confirmada a previsão da CNC, as vendas do varejo esse ano devem recuar 1,6% em relação a 2017. Isso equivale a um faturamento de 34,4 bilhões de reais. Essa queda nas vendas deve se traduzir em um recuo de 1,7% na contratação de temporários comparada ao ano passado. Ou seja, em 2018 devem ser ofertadas um total de cerca de 72 mil vagas. De fato, a nossa expectativa de geração de postos de trabalho temporários para o Natal de 2018 é cerca de 2% menor do que aquilo que nós observamos no Natal do ano passado, que já não foi um Natal tão forte assim, as vendas subiram 3,9%. Então, por que esse ano a gente está esperando um pouco menos? A expectativa da CNC é de que as vendas cresçam só 2,3% no Natal de 2018. Na verdade, essa desaceleração das vendas se insere num contexto de desaceleração da própria economia, do comércio. A gente vê que depois da greve dos caminhoneiros, o dólar mudou de patamar, o dólar passou dos R$4. A inflação, embora não esteja tão alta, está muito concentrada em tarifas. Para o consumidor, driblar essa alta de tarifas é muito difícil. Então, o que ele vai fazer, muito provavelmente, é sacrificar o consumo no varejo no final do ano. Mesmo o crédito mais barato, as taxas de juros recuaram nos últimos 12 meses, esbarram na falta de confiança do consumidor por conta de um mercado de trabalho ainda com um rumo muito incerto. Então, as condições de consumo se deterioraram, principalmente depois de maio, e com isso o resultado do varejo nos últimos meses ficou bastante prejudicado. Isso vai acabar atingindo o Natal, porque muito provavelmente esse cenário não vai ser revertido até o final do ano. Então as vendas vão crescer, vai haver emprego temporário no final do ano, mas esses dois fatores devem crescer menos do que cresceram no ano passado. Por setores, os maiores volumes de contratação de temporários deverão se concentrar no segmento de vestuário e calçados e no segmento de hiper e supermercados. Juntos, esses setores representam 42% da força de trabalho do varejo e responderam por 60% das vendas natalinas nos últimos 10 anos. O que ocorre nesse momento é que o crédito, que é um instrumento bastante forte para alavancar as vendas, não está contribuindo para a aceleração do consumo no Brasil, embora as taxas de juros estejam caindo, as taxas de juros estão menores. Só que a confiança do consumidor em relação à empregabilidade ainda é muito frágil nesse momento. O mercado de trabalho vai muito fraco desde o início do ano, desde a greve dos caminhoneiros, mais especificamente. Isso faz com que a queda nas taxas de juros seja amortecida por uma aversão maior ao endividamento nesse momento. Nesse cenário, os segmentos onde o ticket médio é menor, como hiper e supermercados, vestuário, acabam se destacando. Quer dizer, como o Natal desse ano deve ser um Natal um pouco mais fraco do que o do ano passado, a tendência é que esses setores acabem contratando mais. No caso específico do vestuário, é bom lembrar que esse é o segmento do varejo que mais se beneficia do Natal. Em relação a novembro, as vendas no último mês do ano costumam apresentar um crescimento médio superior a 90% no segmento de vestuário, ou seja, o Natal, o mês de dezembro, é quase que um 13º mês para o segmento de vestuário. Esse ano não vai ser diferente, a economia está fraca, então esses dois setores devem continuar se destacando por conta do ticket médio mais baixo. A boa notícia é que o salário médio de admissão deverá alcançar os R$ 1.230. Em termos nominais, um crescimento de 3,9% em relação ao ano passado. O maior salário de admissão deverá ser pago pelo ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos, seguido pelas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação. Contudo, esses segmentos deverão responder por apenas 1,5% das vagas totais a serem criadas. Embora haja um aumento no salário médio, é bom lembrar que esse salário esperado de admissão agora em 2018 é um pouco menor do que a inflação, que está perto dos 4,5%. Por que isso ocorre? Como o mercado de trabalho
anda muito fraco, taxa de desemprego muito elevada, o trabalhador acaba aceitando um salário um pouco menor em termos reais na comparação com o ano passado, e isso faz com que o custo de contratação para o comércio esse ano seja um pouco menor. Claro que o ideal seria que o salário médio fosse maior, mas diante da escala do desemprego no Brasil nesse momento, o emprego temporário acaba sendo uma importante porta de entrada no mercado de trabalho, de volta ao mercado de trabalho, ou até mesmo de primeiro emprego para aquelas pessoas que estão tentando entrar no mercado formal. Segundo a previsão da CNC, diante da lentidão no processo de retomada econômica e das incertezas em relação às condições de consumo no início de 2019, a taxa de absorção dos trabalhadores temporários também deve recuar em relação ao ano passado. A estimativa é de que 19,8% dos contratados em regime temporário sejam efetivados nos meses seguintes ao Natal. Sem dúvida alguma, a taxa de efetivação menor esse ano pode ser explicada pela fraqueza da economia nesse momento. Quer dizer, a absorção desses trabalhadores temporários, quando o Natal de 2018 passar, tende a ser um pouquinho menor do que foi no ano passado. Nossa estimativa é de cerca de 19% dos trabalhadores sejam efetivados após dezembro. No ano passado, esse percentual ficou na casa de 23%. Em ambos os casos, percentuais muito distantes do período de ouro do comércio, quando as vendas cresciam 5%, 6%, e mais de 30% dos trabalhadores acabavam sendo efetivados. Como o nível de confiança na economia anda muito fraco, há uma incerteza muito grande em relação ao próximo governo, muito provavelmente muitos varejistas vão segurar a efetivação esse ano, para aí sim, na medida em que a economia começar a voltar aos trilhos, contratar de forma efetiva.